E olha só, você sabia que hoje é o Dia Mundial de Combate ao Colesterol Alto? Pois é, 40% da população tem problema de colesterol, segundo as estimativas do Ministério da Saúde. 300 mil pessoas morrem todos os anos por causa de doenças relacionadas ao colesterol ruim. A gente está falando aí de infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, AVC. E esse vai ser o assunto do nosso quadro. E aí, doutor, mande pra gente a sua história, o seu caso. Você tem colesterol alto, conseguiu controlar? E aí, você sabe como anda o seu? Quais exames precisam ser feitos? Também a gente está falando, é preciso entender também os fatores de risco, viu? Esse é o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Eu recebo a endocrinologista, a doutora Sabrina França. Muito obrigada pela sua presença, doutora. E a gente também recebe aqui, olha, a nutricionista Vanessa. Obrigada, viu, pela sua participação. Doutora, eu queria que você começasse explicando pra gente porque se trata de uma doença silenciosa. Mas e aí? Como que vem, então, esse diagnóstico? O colesterol, na verdade, é importantíssimo, né, para várias funções celulares, para a síntese de várias vitaminas. Então, é necessário para o nosso organismo. O problema é quando ele está elevado. E o grande problema quando a gente fala do colesterol, Roberta, a gente está falando do colesterol LDL, porque o colesterol ele pode ser classificado, né, do LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom. Então, quando a gente fala de combate ao colesterol, a gente quer combater realmente o colesterol ruim, o LDL, que ele pode se tornar aterogênico. Ele pode formar placas, né, de gordura, que o colesterol ele é um tipo de gordura. Essas placas elas podem ficar inflamadas e formar trombos em cima dela, né? E aí fazer uma obstrução nos vasos sanguíneos, levando a infarto do miocárdio, AVC, né, e outras doenças. E aí tem como a gente fazer esse acompanhamento e falar assim, ai, eu acho que eu tô com colesterol alto, como que a gente acende esse alerta? Então, como você disse, né, é assintomático. Na grande maioria das vezes, o colesterol elevado não causa sintoma. Ele vai causar sintoma quando ele está muito elevado e isso ocorre em doenças geralmente genéticas, onde você tem um colesterol LDL muito elevado e aí podem aparecer sintomas na pele, pode ocorrer infarto de uma forma muito precoce, até mesmo na infância, mas isso é raro, né? O normal no nosso dia a dia é o colesterol estar acima do ideal, um pouco elevado e não causar sintomas. E aí vem os fatores de risco para a gente poder saber em quem que a gente vai procurar, quem deve fazer exame mais cedo ou mais tarde, para tentar descobrir o nível de colesterol e saber se precisa de intervenção ou não. Muita gente acredita, né, que de fato tem a ver com a alimentação, com o seu estilo de vida, mas nem sempre, né, como você disse aí, doutora, tem também os fatores genéticos, os fatores de risco, mas, Vanessa, o que na alimentação, queria que já você vai pontuar pra gente o que pode ajudar, mas de que forma que a gente acaba também contribuindo para que esse colesterol, essa taxa aumente. Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Uma das maiores preocupações hoje na saúde é o colesterol elevado, né? E a gente tem que ver que o problema é a medicação para baixar os níveis de colesterol, os efeitos colaterais que elas trazem. Muita dor no corpo, perda de memória, a parte de raciocínio fica mais lenta, baixa do libido. Então, nem sempre o indivíduo precisa da medicação. A gente tem outras maneiras dentro da nutrição, né? A mudança de estilo de vida é a primeira, que a gente consegue baixar esses níveis de colesterol. Como a doutora falou, as pessoas têm muita preocupação em ler colesterol total. E o problema não é o colesterol total. A gente tem que ver que tem o fator genético, como a doutora falou, e não é olhar o nível de colesterol pelo total que eu vou diagnosticar um colesterol. Nós, dentro do consultório, como nutricionista, nós temos cálculos que fazemos de relações entre o HDL e o triglicerídeo, por exemplo, que nos dá um valor se realmente aquela pessoa está com aquele colesterol oxidável a trazer problemas cardiovasculares e placas de ateroma, né? Então, nem todo mundo precisa necessariamente apresentar um colesterol total acima de 200 e fazer o uso da medicação. A gente tem que entender que o colesterol ele é fundamental à vida. Ele faz formação, o nosso cérebro, por exemplo, ele tem muito colesterol. Então, a gente precisa trabalhar a perda de memória quando a gente faz esse uso dessas medicações. A gente tem que pensar na perda do libido quando a gente olha para a produção dos hormônios, estrogênio, testosterona, que são produzidos a partir do colesterol. Nossa vitamina D também, gente, ela é produzida a partir do colesterol.
Então, antes de eu intervir com uma medicação, eu tenho que pensar em todo esse contexto. Realmente aquela pessoa precisa da medicação? Nós temos indivíduos, por exemplo, que têm um exame de colesterol baixo, porém são pessoas que estão correndo grande risco de doenças cardiovasculares porque estão com colesterol alto quando você faz uma avaliação correta daquele exame laboratorial. Então, e essa taxa aí, doutora, a gente sabe com o exame de sangue. Com o exame de sangue. Né? E olha só o comentário aqui da Rosemar Oliveira. Ela diz, boa tarde, Robertinho. Estou com pedido de exames há mais de 3 meses. O posto de saúde é aqui perto da minha casa, ela não consegue marcar. Inclusive, ela fala que aquela moradora de Rio Marinho. Como é que faz para fazer esse acompanhamento, doutora? Fica difícil, essa é a realidade de muitas pessoas, né? Assim, Roberto, para mim é até uma surpresa, porque os exames laboratoriais, assim, de colesterol, de glicose, até então eu não sabia que estava tendo dificuldade para ser realizado. Geralmente, são os próprios postos de saúde, não precisa nem que recorrer à rede estadual, né? E em cada posto realmente tem marcação. Às vezes, deve ser demora para marcar, enfim, eu não sei te responder essa questão da dificuldade em fazer o exame. Mas eu sei que é importante fazer, né? Principalmente, dependendo da idade, todos têm indicação de fazer. Pacientes que estão acima do peso, ou que têm histórico familiar, ou que têm hábitos de vida que não são muito saudáveis, tabagistas, pessoas que bebem muito, sedentários. E quais são os riscos de não conseguir fazer esse acompanhamento? Aí não tem como saber, né? O nível de colesterol e até que ponto você vai precisar de intervenção. Porque eu penso um pouquinho diferente, eu acho que a questão da intervenção medicamentosa, ela é muito necessária na grande maioria das vezes, porque a dieta, ela vai conseguir um resultado de 30% às vezes na redução do colesterol, porque a maior parte da produção do colesterol é endógena. Então, muitas vezes você faz uma mudança na alimentação, consegue reduzir um pouco, mas aqueles pacientes de risco, você não consegue chegar na meta de LDL. Né? Então, tem que ser uma associação, isso é o mais indicado. Sempre tem que ter mudança do estilo de vida. E quando a gente fala mudança de estilo de vida, não é só dieta, né? A gente está falando também mudança de hábito geral, exercício, sono, estresse, tabagismo, abuso de substâncias, né? Então, isso tudo precisa ser considerado, porque tudo está relacionado com a elevação do colesterol e aumento do risco cardiovascular. Daqui a pouquinho você vai falar para a gente se é fácil ou se é difícil também conseguir esse remédio, que a gente sabe que o SUS oferece. E aí, como é que é a sua realidade em casa? Manda para a gente também no nosso Facebook, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos conversar com o Paulo Roberto, ele vai participar com a gente agora por ligação de vídeo. Ele tem colesterol alto e vai contar para a gente como que você tem feito esse controle, Paulo Roberto. Boa tarde, obrigada, viu, pela sua participação. Boa tarde, Roberto. É um prazer falar com vocês aí. Realmente eu tenho um colesterol alto, né, acima de 200, e o controle que eu faço, né, é através de medicação, e eu tenho praticado, né, exercícios regulares, caminhadas, né. Ultimamente até eu parei, que eu tive um problema na perna, mas estou retornando. E mudei meus hábitos alimentares também para melhorar a minha condição do colesterol, tá? E uma medicação adequada para isso. É assim que eu estou tentando controlar o meu colesterol, mas ele continua alto assim mesmo, entendeu? Mas conseguiu reduzir um pouco, pelo menos? Perfeito. A redução foi muito boa, por sinal, né? Que ele estava muito alto, né? Estava acima de 300 meu colesterol. Hoje ele está acima de 200. Houve uma redução que eu senti, inclusive, no corpo, né? No meu dia a dia, né? No meu caminhar, a minha melhora física foi muito boa. Tá? Trouxe até mais qualidade de vida, Paulo Roberto? Repete, Roberto, eu não entendi. Te deu até mais qualidade de vida essa melhora? Sim. Perfeito, com certeza. Eu senti fisicamente uma melhora, né? Em função dessas atitudes que eu tomei com relação ao colesterol, principalmente. Agora, como que você descobriu? Através de exames, né? Eu costumo fazer exames anuais, né? Aqueles check-ups, né? Costumo fazer. E num desses check-ups, há anos atrás, eu descobri que estava com colesterol acima do normal, né?
E comecei a tratar, mas também não levei muito em consideração. E ele foi subindo, até que chegou no momento que eu falei, não, peraí, eu tenho que mudar minha forma de ver o meu corpo, a minha vida, né? E foi o que eu fiz. E graças a Deus as coisas estão melhorando bastante. Tá certo, Paulo Roberto. Continua com a gente, daqui a pouco eu volto a falar com você, mas você trouxe um detalhe muito importante. Doutora, já reduziu, mas ainda não atingiu o objetivo, né? Como é que faz para conseguir chegar lá? É isso que a gente precisa deixar bem claro, Roberta, porque existe um certo preconceito com as medicações para colesterol, né? E a gente tem que colocar na balança o risco-benefício e muitas vezes a medicação supera todos os riscos, porque o que mais tem são estudos mostrando que quanto mais controlado o LDL, menor a chance desse paciente vir a ter algum evento cardiovascular. Então, precisa colocar o LDL dentro da meta. Óbvio que a gente vai colocar ele no score de risco e vai ver qual é a meta que ele precisa de LDL. Enquanto ele não atingir essa meta, a gente vai precisar otimizar o tratamento. Então, no caso do Paulo, de repente ele está usando uma estatina que tem uma potência não tão alta como uma outra estatina, né? Que tem uma potência maior e que pode ser mais efetiva. Às vezes a dose da medicação que ele está usando não está ideal. Ele já falou aí que mudou o estilo de vida, que mudou a alimentação, então a gente tem que ver essa questão da medicação. Hoje a gente tem alguns medicamentos novos, até assim, agora saiu a liberação de um medicamento mais novo ainda, que é uma injeção que você faz a cada 6 meses. Obviamente, esse é um medicamento de muito alto custo, não são todas as pessoas, os pacientes que vão precisar, mas existe essa possibilidade. Você perguntou até da questão de como que as pessoas vão conseguir posto de saúde. As prefeituras fornecem, o Estado do Espírito Santo consegue fornecer também medicamentos de mais alto custo, inclusive esses injetáveis que conseguem reduções drásticas do colesterol. O Estado também aí tem que preencher, tem que entrar no protocolo, né? Tem que preencher critério para poder justificar o uso dessas medicações. Francisca faz um desabafo aqui com a gente no Facebook. Tem um mês que eu estou com um pedido de exame de sangue e não consigo fazer. Ela fala até no posto de São Francisco, em Cariacica. Viu? Desabafo aqui. A Laíde Evangelista fala, é difícil controlar o colesterol. O posto só passa a simvastatina. Eu não posso fazer academia, tenho fibromialgia e osteoporose. E aí vem a preocupação, igual o Paulo Roberto disse, né? Ele que também não está controlado. Ele estava com dificuldade de fazer atividade física, agora que ele está retomando. Então, como é que a gente faz para tentar juntar todas as ferramentas? Aí que a alimentação tem um papel muito importante. Por favor, Vanessa, você pode me acompanhar aqui? Vem cá, porque ela vai apresentar para a gente alguns alimentos que podem ajudar a reduzir. E vamos lá, começando por onde? Vamos lá, só vou pegar o gancho da doutora. Quando a gente fala de medicação, a doutora falou uma coisa muito importante. Perdão, Carla. Carla, eu tô chamando ela de Vanessa o tempo inteiro, gente. Carla. É um ponto muito importante. A medicação, sim, é bem-vinda. Nós, como nutricionistas, precisamos sempre respeitar a prescrição médica, mas a gente orienta o paciente a fazer o acompanhamento com o endocrinologista justamente pelo ponto que a doutora falou. Quando a gente fala sobre o cuidado da medicação, que as pessoas se automedicam. E aí chega um determinado momento que aquela medicação não vai fazer efeito, que é o caso que a doutora falou, que tem a quantidade certa de miligrama que vai ajudar a questão da oxidação daquele LDL. Então, gente, acompanhou com o nutricionista, faça um acompanhamento com o endócrino, tenha o acompanhamento da sua nutricionista, não deixe de ir, porque é fundamental fazer esse acompanhamento nutrólogo com endócrino ou com o nutricionista. A gente não pode deixar, são vias que tem que andar juntas, né? Mãos dadas, é estilo de vida. Olhando aqui para as frutas, né, a gente tem o abacate, né, uma das frutas principais aí quando a gente fala em saúde cardiovascular. O abacate hoje também é muito usado para o emagrecimento, né? Pacientes que apresentam perfil de colesterol muitas das vezes acompanham a obesidade junto. Então, a gente tem um nível de saciedade muito grande. A gente tem aqui fontes de vitamina A, que são importantíssimas para ajudar na saúde de colesterol. A gente tem fontes de gordura boa, né? Ômega 3. Então, a gente vai conseguir trabalhar aí a melhora do HDL, que é considerado colesterol bom, e a diminuição do LDL. E algum horário específico do dia para fazer o consumo do abacate? Qualquer horário, a gente só precisa se atentar sempre à quantidade, né? Os alimentos, a gente sabe que de forma isolada não trazem prejuízo em sobrepeso, mas a gente precisa ter o controle. E a gente gosta muito de trazer o abacate no período da noite também, ou pela manhã. À noite pensando em modulação de sono e pela manhã pensando em energia por conta
das fontes de ômega 3 e ômega 6 que tem presente no abacate. Perfeito. Outras frutas que você destaca pra gente, a importância das frutas em geral, né? Sempre, vegetais e frutas, a gente faz enzimas oxidativas dentro da nossa célula que combatem os radicais livres, que são provindos dessa questão do colesterol alto. Então, a gente precisa de frutas e vegetais sempre inseridas, pelo menos 3 a 4 porções de fruta ao longo do dia distribuída na alimentação. Aqui a gente tem a manga, por exemplo, que às vezes é muito vista como vilã por conta do teor de frutose, mas a manga ela é muito bem-vinda quando a gente fala de manejo de colesterol, por conta de uma fibra solúvel, a pectina, que contém na manga. Ela ela se liga ao colesterol e abaixa níveis de colesterol e de triglicerídeos. Então a gente pode trazer ela sempre pensando também na quantidade, tá, gente? A gente também trouxe aqui, olha, chia. Nós temos aqui também, mostrar aqui, ó. Para o Davidson, ó, a gente tem chia aqui. Qual é a importância também de incluir grãos na nossa alimentação, oleaginosos também? Sim, as fibras são importantíssimas para a saúde cardiovascular, para poder diminuir questão de perfil lipídico e também olhando para a glicemia, porque a gente sempre, Roberta, associa colesterol alto apenas com gordura e não é a verdade. O excesso de carboidratos refinados, de açúcar, também causa aumento de colesterol, então a gente precisa da fibra para fazer essa regulagem, para trabalhar intestino e saciedade. As fibras são sempre bem-vindas. Aonde que a gente pode incluir a fibra? A gente pode colocar a fibra no pãozinho, no ovinho mexido, em cima da sua porção de fruta. A gente pode trazer as fibras para o seu shake. Vou bater um leite vegetal, um leite de vaca com frutas. Eu vou introduzir as fibras, sempre aí pensando em até 30 gramas pelo menos de fibra ao dia. Perfeito. Vamos voltar então ali para a gente finalizar a nossa entrevista de hoje, que nós recebemos aqui a doutora endocrinologista Sabrina França. Também recebemos a Carla nutricionista. Obrigada pela participação de vocês. Acho que é um grande alerta, né? A gente tentar agendar, cumprir esse exame, acompanhar essas taxas. Agradeço também a participação do Paulo Roberto, que participou com a gente. Uma boa tarde. Que bom, Paulo Roberto, que você conseguiu também. Tá conseguindo, viu?